Olá pessoal, aqui novamente o professor Walter Máximo. Estarei nesse vídeo dando início a uma lista de exercícios de matemática e raciocínio lógico de questões que caíram no ITB, Instituto Técnico de Barueri, Enem e alguns concursos e vestibulares. A primeira questão diz o seguinte: um feirante comprou 33 caixas de tomate e cada uma custou R$20. Se na compra seguinte o preço de cada caixa aumentou 10%, o feirante, com a mesma quantia gasta na primeira, pôde comprar um número de caixas iguais a letra A 31, B 29, C 30, D 32 ou E 28. Então, se o feirante comprou 33 caixas e cada uma custou R$20, a primeira coisa que temos a fazer é multiplicar a quantidade de caixa pelo preço de cada uma. Então vai ficar 20 caixas, cada uma custava R$20, vezes 33, vai dar 660. Na primeira compra, ele gastou um total de R$660. Se houve um aumento de 10% em cada caixa, então eu vou pegar o preço inicial da caixa, que era R$20, vezes 10%, ao invés de escrever de forma percentual, eu posso escrever dessa maneira, 10%, ou 10 dividido por 100. Assim, simplesmente, eu vou estar simplificando esses dois zeros pelos meus dois zeros do numerador. Então, o aumento real foi de R$2. Então, se cada caixa custava R$20, elas passaram a custar cada uma R$22. E para finalizar, basta eu pegar o valor que ele tinha no início, que era R$660, dividido por 22. Então já fazendo aqui, ó, R$660 foi o valor que ele gastou no início, dividido por 22, o preço final de cada caixa. 66 dividido por 22 dá 3. 3 vezes 22, 66. Sobrou zero, e esse zero que sobrou eu coloco aqui na frente. A nossa pergunta era a seguinte: o feirante, com a mesma quantia gasta na primeira vez, pôde comprar um número de caixas igual a 30 caixas. Então a alternativa correta é a letra C. A questão de número 2 diz o seguinte: uma torneira que despeja em média 16 litros de água por minuto demora cerca de 7 horas para encher um reservatório. Para que o reservatório fique cheio em 4 horas, quantos litros de água por minuto, em média, a torneira precisa despejar? Nesse tipo de exercício, a primeira coisa que temos de fazer é separar as grandezas. Já separei aqui, então de um lado eu tenho litros e do outro lado eu tenho horas. Então 16 litros d'água ele despeja em 7 horas. Ele diminui o tempo. Ele quer saber em 4 horas, para encher o mesmo reservatório, quantos litros de água deve ser despejado. Se eu não sei, eu chamo de X. Em seguida, a gente vai analisar as grandezas para verificar se é inversamente ou diretamente proporcional. Acredito que concordem comigo que se eu diminuir o tempo para encher o mesmo reservatório, eu vou ter que despejar mais água. Ou seja, a nossa grandeza é inversamente proporcional. E quando uma grandeza é inversamente proporcional, eu vou copiar a grandeza onde aparece o X, 16 está para X, e eu inverto a grandeza hora. Em seguida, basta eu estar multiplicando em cruz. 4 vezes x, então eu tenho 4x, é igual a 16 vezes 7. Então, continuando na linha de baixo, eu tenho que x é igual a 16 vezes 7 dividido por 4.
Simplificando 16 por 4, vai ficar 4 aqui em cima no numerador. Então, x é igual a 4 vezes 7, 28 litros. Então, a alternativa correta é a alternativa E, onde aparece 28 litros. Número 3. Leia as afirmações abaixo, eu vou estar lendo em seguida e explicando cada uma delas. E das afirmações é para a gente assinalar as que são verdadeiras. Número 1. A soma de dois números naturais é sempre um número natural? Então, vou estar fazendo a verificação. Vou pegar dois números naturais, o 1 e o 2. Os dois são naturais. E o 1 mais o 2 dá 3. É um número natural. Não importa o número que você pegue, desde que seja natural, toda vez que eu efetuar a soma de dois números naturais, vai dar sempre um número natural. Então, o primeiro item está correto. O item 2, ele fala o seguinte: a diferença de dois números naturais é sempre um número natural. Vamos verificar se essa afirmação está correta ou errada. Número 2, então eu vou pegar os mesmos valores, 1 menos 2 é a diferença de dois números naturais. O 1 é um número natural e o 2 também é um número natural. A diferença entre esses dois números, pode verificar que vai dar um número inteiro. Então, essa alternativa está errada, falsa. Item 3. A diferença de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Tá? Então, eu vou pegar dois números inteiros, menos 1, menos 2, por exemplo. Na hora que eu efetuar, vai ficar menos 1, mais, tem que fazer a regra de sinal, 2. Menos 1 mais 2 dá 1 positivo. E 1, ele é tanto um número natural quanto um número inteiro. O item 3 também está correto. Item 4. O quociente de dois números inteiros não nulos é sempre um número inteiro. Então, eu vou pegar dois números inteiros não nulos, os mesmos valores, 1 e 2. Ele quer que a gente verifique se essa afirmação está correta. Então, eu nem vou trabalhar com regra de sinal aqui, porque são dois números inteiros e o quociente é a divisão de um pelo outro. Quando eu dividir aqui, vai dar 0,5. Ou seja, meio, aqui já é meio também, eu poderia representar dessa maneira. Então a nossa resposta dá um número que não pertence ao conjunto dos números inteiros. Vou pegar mais um exemplo. 4 dividido por 12. Como a divisão não dá exata, eu posso simplesmente simplificar por 4 por 4. Vai dar 1/3. E 1/3 vai dar aproximadamente 0,33. Também não é um número inteiro, tá? Então, como havia feito a pergunta, o quociente de dois números inteiros não nulo é sempre um número inteiro? Não, não é sempre. Então, essa alternativa é falsa também. Verificando as respostas, chegamos à conclusão que a alternativa correta é a letra B, onde a primeira e a terceira são as alternativas corretas.